Resident Evil, uma das maiores franquias dos games, repleta de filmes, mangás, animações, séries bem ruins e claro, os jogos. E bota jogo aí na lista, beleza? Recentemente, o último jogo lançado, como vocês sabem, é o Resident Evil 9. Porém, antes de chegarmos até aqui, temos que voltar a 1996, onde tudo começou. Tudo começa na metade dos anos 90, quando a Capcom queria criar um jogo de terror para o primeiro PlayStation. A missão caiu nas mãos de um diretor que hoje é praticamente uma lenda, Shinji Mikami. Só que o projeto não começou do zero. Na verdade, a ideia inicial era fazer um remake espiritual de um jogo antigo da própria Capcom, chamado de Sweet Home, que já misturava terror, puzzles e exploração dentro de uma mansão cheia de segredos. Mas Mikami queria algo mais intenso, algo que realmente deixasse o jogador nervoso. Então ele começou a testar várias ideias: câmera fixa, corredores apertados, pouca munição, silêncio tenso, tudo pensado para criar medo psicológico. A equipe percebeu que o terror não vinha só dos monstros, vinha da sensação de estar vulnerável. E aí nasceu o que hoje chamamos de Resident Evil 1. Lançado em 1996, e não preciso nem dizer que o jogo fez um grande sucesso, vendendo várias cópias e se tornando um dos jogos mais influentes, não só do PlayStation, mas também de sua geração, que perpetuou em vários outros sucessos para o PlayStation 1. E claro, a Capcom, não sendo um besta, vendo o sucesso que o jogo fez, já começou a desenvolver o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3, lançados em 1998 e 1999 respectivamente. Também foi lançado um spin-off, Resident Evil Survival, usando câmera em perspectiva de primeira pessoa, mas que não fez tanto sucesso assim. Anos 2000 foi quando a franquia deu seu primeiro passo na sexta geração, com Resident Evil Código Verônica, lançado originalmente para o Dreamcast. O jogo marcou a primeira grande saída da série do ambiente PlayStation, com gráficos mais avançados e uma narrativa mais ambiciosa. Code Verônica mostrou que Resident Evil podia se reinventar. Mais tarde, o título ganhou versões para o PlayStation 2 e também para o GameCube da Nintendo, ampliando ainda mais seu alcance. Pouco tempo depois, a Capcom firmou uma parceria estratégica com a Nintendo para fortalecer o catálogo do GameCube. Essa iniciativa ficou conhecida como os Capcom 5, um conjunto de jogos planejados para o console. Entre eles estavam Resident Evil 0, o remake do primeiro Resident Evil 4, além de títulos como PN03 e Vital Joe. Embora nem todos tenham permanecido exclusivos, essa parceria deu ao GameCube alguns dos jogos mais marcantes da geração e abriu espaço para experimentos que mudariam a franquia para sempre. E foi justamente dessa parceria que nasceu RE4. Mas antes de chegar à versão final, o jogo passou por várias fases de desenvolvimento e betas diferentes. Uma das versões mostrava Leon enfrentando inimigos sobrenaturais em um castelo assombrado, enquanto a outra trazia um tom mais próximo do terror clássico, com ambientes escuros e atmosfera pesada. Essas ideias foram descartadas até Shinji Mikami decidir mudar radicalmente a proposta, apostando em uma câmera por cima do ombro e em combates mais dinâmicos, focado agora na ação. Uma curiosidade, Mikami revelou que o roteiro de Resident Evil 4 foi escrito em apenas 2 semanas. Apesar de simples, esse enredo serviu como base para um jogo que revolucionou a franquia e influenciou toda uma geração. O resultado do lançamento de RE4, como vocês já sabem, é história. O jogo vendeu muito, foi lançado para várias plataformas e segue sendo um jogo muito influente até hoje, visto que ele revolucionou os jogos de ação em terceira pessoa. E não só desses títulos, RE se sustentou na sexta geração. Foi lançado também Resident Evil Outbreak File 1, File 2, que eram jogos focados no online. São muito bons, inclusive Resident Evil Dead Eye e Resident Evil Survival 2, que é bem ruinzinho. Depois da revolução que foi Resident Evil 4,
a Capcom tinha um desafio quase impossível: superar um dos jogos mais importantes da história. E foi assim que em 2009 chegou o RE5. Na época, o jogo foi um sucesso enorme. Vendeu muito, chamou muita atenção pelos gráficos, pela ação intensa e pelo cooperativo que era exclusivo dele. Só que junto com esse sucesso, também começou um problema. Resident Evil 5 ainda era um jogo ótimo, mas já dava pra sentir que a franquia estava se afastando cada vez mais do seu primeiro jogo. O medo foi dando lugar ao tiroteio, a tensão foi dando lugar ao espetáculo, a sensação de sobrevivência foi substituída por explosões, armas pesadas, combate corpo a corpo e soco em pedra. O problema é que a Capcom viu o sucesso do jogo e tirou a pior conclusão possível. Se a ação deu certo, então era só colocar ainda mais ação. Foi aí que a série começou a descer a ladeira abaixo. Em 2012 chegou o aguardado Resident Evil 6. O marketing foi gigantesco, contava com mais de 4 campanhas, vários personagens clássicos reunidos e alguns novos, porém a recepção foi muito negativa e no fim acabou não acertando em quase nada. Tinha a campanha do Leon, tentando puxar um clima mais clássico, a do Chris parecia praticamente um jogo de guerra, pique Call of Duty, e a do Jake ia para um lado completamente diferente. Você podia socar todo o personagem que aparecia usando os golpes do Jake. Na prática parecia uma bagunça. Resident Evil 6 virou o símbolo máximo do exagero da franquia. Mais explosões, mais caos, mais inimigos, mais cenas absurdas e mais ação sem freio. Só que quanto mais o jogo tentava ser grandioso, mais ele parecia distante da essência de Resident Evil. E esse foi o maior problema. A franquia não ficou gigante por ser só um jogo de ação. A franquia ficou gigante pela sensação de medo e de ser incapaz de só chegar nos inimigos e ficar atirando e acabou. O sexto título parecia ter esquecido a sua essência. E os fãs foram começando cada vez mais a deixar a franquia de lado. O jogo foi um enorme sucesso, porém não cumpriu as expectativas de vendas da Capcom na época. E com isso a franquia necessitava de um ar novo, de um recomeço. Se não desse certo, a franquia poderia morrer nas mãos da Capcom. Foi lançado também outros jogos nessa época para a 7ª geração, como por exemplo Resident Evil Revelations 1 e 2, Resident Evil Operation Raccoon City e entre outros que está aparecendo aí no vídeo. Caso nada fosse feito, Resident Evil iria entrar no esquecimento dos jogadores e assim seria o fim da franquia. E aí, tá gostando do vídeo? Se sim, já deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito, compartilha também, que ajuda muito a gente aqui a poder continuar fazendo vídeos nesse padrão pra vocês. Comenta também no que a gente pode melhorar, dá seu feedback aí. Lembrando que sai vídeo novo toda sexta, sábado e domingo, beleza? Mas vou deixar de te atrapalhar e vamos continuar ao vídeo. Em 2017, Koji Nakanishi foi responsável a trazer RE de volta à fama, com o jogo que renasceu a série. Estou falando do famoso e também controverso Resident Evil 7. O mesmo foi um grande sucesso, trazendo a série de volta ao instinto de sobrevivência e ao terror com câmera em primeira pessoa e gráficos estonteantes, usando a RE Engine, desenvolvida para a nova fase da saga. RE7 se mostrou um sucesso em vendas e críticas. Após isso, a série só engrenou, lançando várias pedradas após o 7º jogo, contando com remakes de jogos clássicos e da continuação da narrativa, como Resident Evil 8 e o último lançado até o momento, RE9, sendo um sucesso astronômico, com várias vendas até o momento e com expansões já anunciadas para o decorrer do lançamento. Espero que tenham curtido esse hacking que eu fiz para a franquia e que venham os próximos jogos dessa tão amada e tão diversificada série chamada Resident Evil. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.